Então, pessoal, boa tarde. O André aqui falando, né, do canal 50 Podcast. Obrigado por quem está assistindo o vídeo. Se tiver alguma sugestão ou crítica, por favor, deixar nos comentários, né? Então, até agora a gente postou a data de gravação desse vídeo, né, claro. 3 vídeos lá mostrando a rotina, né, de testes em plataforma de uma linha de transmissão, que depois vai ser comissionada em campo. E como o teste, o vídeo ali no fundo, ele foi gravado mais para, como que eu posso dizer, para registro do teste em si, apresentação para o cliente, né? Até por causa da situação que a gente está vivendo com o Covid-19. O objetivo dele não foi, digamos assim, ser muito didático. Eu até explico algumas coisas ali relacionadas ao projeto, mas alguns termos eles passam batidos, né? Supõe-se que quem está ouvindo, quem está assistindo, conheça. Então, para não ficar tão jogado assim, ajudar o pessoal que está vendo aqueles vídeos e os demais que eu vou postar, então eu vou pegar aqui a coisa talvez que eu acho mais básica assim nesse instante para entender aqui daqueles vídeos, que é os códigos que às vezes eu falo, por exemplo, o que é a função 21, o que é um 59 e por aí vai, porque nem todo mundo sabe exatamente o que significam esses códigos, o que é um 67N, por exemplo. Então, a melhor forma de fazer isso é o que? Procurar, depois vocês podem até fazer isso na casa de vocês, no computador, no celular. Dá um Google, aqui igual eu fiz, ó, tabela ANSI. No caso, eu vou usar o próprio link aqui da Cell, né, da Schweitzer Engineering Laboratories, que é um fabricante de relé digital muito conhecido. Os relés da Cell são muito bons, assim como os da Schneider que a gente usa ali, da BB e por aí vai. E eu vou usar isso daqui para explicar alguns conceitos da produção de distância, né? Perdão, da produção de linha. Então a gente pode ver aqui, ó, na tabela tem vários códigos, mas vários mesmo. Vai do 1 até, vamos ver, tem letra aqui também, por aí vai. Então eu vou aqui falar, no caso dos que estão relacionados, né, que são utilizados normalmente na produção de linha. Alguns, inclusive, até nem são utilizados naqueles vídeos dos testes que eu estou fazendo e publicando aqui no canal, mas que para vocês terem conhecimento e também porque nunca é demais aprender alguma coisa nova ou relembrar, seja lá o que for o caso. Bom, então aqui, ó, o mais falado ali, né, principalmente até agora, é o que? Função 21, que é do relé de distância. Dependendo de onde você procurar a tabela ANSI, talvez esteja dito relé de impedância. Por quê? Como que funciona a produção de distância? Ela tem o relé vai calculando lá a corrente e tensão, né, instantaneamente na linha. E com isso ele vai calculando, né, se você dividir tensão por corrente, você acha a impedância, certo? Então ele vai fazendo um cálculo de impedância em tempo real e a partir dos valores que a gente ajusta ali da linha, dos parâmetros da linha, do sistema, ele vai, a partir desses valores, vendo se a linha está saudável, se tem alguma sinalização de possível defeito e por aí vai. Então, o que acontece, como que funciona isso daqui? Quando a gente tem uma falta, um curto-circuito, normalmente a corrente vai lá para a casa do chapéu, né? E a gente tem uma variação na tensão. Então, isso faz com que o quê? Que a impedância de carga, que é a impedância de funcionamento da linha, ela sofra uma alteração e, dependendo do valor que essa impedância passa a ter no momento que é detectado o defeito, o relé diz qual que é a zona, qual que é o ponto da linha que foi esse defeito, e aí a partir daí ele toma uma decisão, que é fazer a atuação, né, abrir o disjuntor, ou mandar um comando para o outro lado abrir também, ou ambos, né, aguardar que alguma outra proteção atue antes, aí depende dos ajustes de seletividade que são feitos no estudo e por aí vai. Uma outra função que é muito importante, que é utilizada ali, por exemplo, no religamento e também quando a gente vai fechar a linha pela primeira vez ou quando ela está desligada, né? Que é o quê? A verificação de sincronismo, que a gente costuma chamar de cheque de sincronismo função 25. O que é o sincronismo? Por que ele é importante? Ele verifica se a tensão, ângulo, quando eu falo tensão eu digo o valor dela, né? Pensando nos valores que a gente costuma ouvir falar mais corriqueiramente, tipo o valor da tomada. Quanto que tem de tensão na tomada normalmente? 127 volts ou 220. O ângulo.
Como a gente trabalha no sistema de corrente alternada, pelo menos para a grande maioria do sistema, pelo menos na transmissão e distribuição, a gente tem que se importar não só com o valor da magnitude, né, que seriam 127, 220 volts que eu falei, como também o ângulo, já que a gente está trabalhando com um fasor. Né? O fasor, a grosso modo, é errado dizer isso, mas para você entender, a gente pode pensar nele como um vetor, como se ele estivesse indicando a cada momento, sob o ponto de vista elétrico, né, o valor, a amplitude, que é a magnitude, e qual que é a defasagem, a diferença angular em relação a uma determinada referência. É um ponto que você considera ali estático para efeito de cálculo. E a frequência é aquilo que define o funcionamento do sistema. Né? No Brasil, a gente trabalha em 60 Hz. Então, a função 25 é importante porque ela faz o cheque para ver se essas três condições, né, amplitude ou magnitude, o nome fica meio a gosto do freguês, ângulo ou fase, também se usa as duas terminologias, né, e a frequência, se elas estão em condição de permitir que você faça um fechamento em segurança que não gere um desbalanceamento, algum tipo de corrente de fuga, alguma coisa do tipo, e que o sistema, depois de fechado, né, de entrar em operação, ele não sofra nenhum tipo de defeito como consequência de um eventual não sincronismo. Aí aqui abaixo a gente não tem não vai ver isso nos testes que eu vou publicar por enquanto, mas também, é muito comum ter em produção de vinho que é o relé de subtensão, ou seja, quando a tensão fica muito abaixo de um determinado valor, às vezes até a corrente está, digamos assim, um valor normal e tal, ou então quando você vai fazer o processo de energização ou reenergização da linha, a tensão está muito baixa. Isso sinaliza normalmente algum tipo de defeito, algum problema na alimentação do circuito que chega nessa linha, da subestação e por aí vai. Então, muitas vezes é utilizada essa proteção, a função 27, para caso se detecte uma tensão muito baixa, você faça o desligamento dessa linha para proteger ela e os equipamentos que dependem dela. Né? Vamos descer aqui. Em alguns casos se usa a função 32, né, do relé direcional de potência, mas é relativamente raro em linha de transmissão. Subcorrente eu já vi, mas assim como a função 32 também é bem raro. Vamos baixar aqui. Aqui. Essas são talvez as funções mais utilizadas em qualquer tipo de produção, né? Não só de linha, 50 e 51. Que são o quê? Sobrecorrente. Aqui a nomenclatura, apesar de estar instantâneo e temporizado, esse instantâneo, na verdade, vamos trocar ele por tempo definido. Por quê? Instantâneo dá a ideia de que, tipo, detectou o defeito, é trip, é disparo, é abertura do disjuntor. Na verdade, a função 50, o nome correto dela não é instantâneo porque você pode colocar um tempo de atraso, ou seja, detectou o defeito, espera contar, passar um determinado instante de tempo. Se o defeito persistir, né, continuar, aí vai dar trip, da abertura do disjuntor. Então eu costumo preferir aqui, em vez de sobrecorrente instantâneo, sobrecorrente de tempo definido de tempo definido. Inclusive é a nomenclatura que a gente acha mais comumente, digamos assim, em manual de relé, até na própria definição de curvas da Omicron ou de outras malas de teste que a gente usa nos nossos testes para simular a injeção de tensão e corrente. E o temporizado é exatamente isso daqui. Na verdade, também se usa muito a nomenclatura de sobrecorrente de tempo inverso. Por que tempo inverso? Porque a ideia da função 51 é que quanto maior a corrente, menor o tempo de atuação. Então, assim, a gente tem uma relação inversa, vocês entenderam? Tipo, se a corrente é baixa, o tempo de atuação é alto. Se a corrente vai aumentando, o tempo de atuação diminui. Então, a gente tem uma relação inversa de proporcionalidade, por isso que normalmente se chama de sobrecorrente de tempo inverso, que são as funções 50 e 51. Então, 50 e 51 é o quê? Sobrecorrente. O que é sobrecorrente? Excesso de corrente. Então, tipo, tem um valor de corrente que se considera normal, dá-se ali um valor limite
para operação em sobrecarga controlada, digamos assim, né? Uma sobrecarga aceitável, que todo sistema em algum momento ele trabalha em sobrecarga, então isso existe. E a partir de um determinado valor que se torna crítico, a partir do momento que se faz uma análise, um estudo, né? Então aí a gente passa a ter as funções 50 e 51. Normalmente o 50, como ele tem o tempo de atuação definido, bem estrito, às vezes é até instantâneo mesmo, ele é utilizado quando a gente tem lá valores de corrente no circuito muito elevados. Enquanto que o sobrecorrente aqui temporizado, né, de tempo inverso, a gente usa para fazer uma varredura da corrente ali a partir de um determinado valor. Ou seja, passou de um valor lá que eu já não considero aceitável. Então, se a corrente persistir lá, a gente vai ter os tempos de atuação decrescentes, né? À medida que esse valor de corrente seja maior, até que chegue eventualmente num ponto que os 50 e os 51 atuem praticamente no mesmo tempo ou ao mesmo tempo. Beleza? Aí descendo aqui, uma outra função, essa que eu até vou comentar nos vídeos que eu ainda vou postar, né? Que é a da sobretensão. A sobretensão é a mesma ideia da subtensão, só que em vez de ser uma tensão que está abaixo do valor limite, é o quê? O contrário. Uma tensão que está muito alta. Então, você tem uma linha lá que ela está... A linha pode trabalhar com sobretensão? Pode. Inclusive, muitas trabalham com a tensão acima do valor nominal para uma questão de tipo compensar perdas que existem no sistema, certo? Mas queda de tensão e outras coisas. Mas a partir de um determinado valor, isso daí se torna prejudicial. É normalmente sinalização de algum tipo de defeito ou coisa do tipo. Então aí entra em ação quem? O relé 59 e o relé de sobretensão. Aí aqui descendo, a gente vai ter o 67, que eu também comento lá. Ela é direcional de sobrecorrente. Então o 67, ele engloba, né, as duas funções de sobrecorrente, o 50 e 51. Então você pode ter um 67 instantâneo, né, igual está aqui, ou como eu comentei antes, de tempo definido, ou um 67 temporizado. Qual que é a diferença do 50 e 51 para o 67? A direção, o 50 e 51, ele só vê o valor da corrente, a amplitude. O quanto que está vendo ali? Tem 10 amperes. Se esses 10 amperes estão acima do ajuste, ele vai dar disparo. Agora o 67, além de ver o valor da amplitude, né, os 10 amperes, ele olha qual que é o sentido do fluxo de corrente. Ele está indo da fonte para a carga ou da carga para a fonte. Então você pode ter ali, eventualmente, uma corrente que está acima do ajuste e você não ter a atuação do 67, por quê? Está no sentido inverso ao que ele foi projetado para atuar. Então vamos supor, eu quero que... Isso daí é muito comum hoje em dia, onde tem cogeração, por exemplo. Você tem uma função com um ajuste tal quando a corrente está, por exemplo, no sentido da fonte principal para as cargas, né? Vamos pegar ali, por exemplo, a limitar uma usina de cana-de-açúcar que costuma ter cogeração. Então, quando a usina está pegando energia do sistema, o fluxo de corrente vai do quê? Da barra de entrada lá do sistema de 34,5, por exemplo, para a distribuição da usina, né? Então, quando ela está operando desse jeito, você tem ali um ajuste de sobrecorrente. Quando você já tem um cenário contrário, em que a usina está gerando mais energia do que consome, ou seja, o sentido de corrente está, por exemplo, da usina para o sistema, aí você pode ter um ajuste distinto. Como que você fica com dois ajustes distintos de sobrecorrentes e coordena a seletividade deles? Pegando a direcionalidade do fluxo, né? Então é para isso que a gente usa normalmente a função 67. Na linha de transmissão, a ideia é a mesma. Normalmente a gente pega o quê? O 67 no sentido da linha, o outro terminal que faz parte da linha, né? Para pegar a sobrecorrente somente dentro da linha, então a falta dentro da linha, né? O fluxo de corrente está indo em direção à falta, né? E essa falta, se ela for na linha, você pegando um 67 que aponta sempre na direção do outro terminal, você consegue detectar isso. E você também pode eventualmente ter um ajuste de 67 distinto para faltas que sejam para fora da linha, seja entrando na subestação, entrando no, sei lá, no transformador da subestação, alguma coisa do tipo. O 68, que é uma função que eu comento que está bloqueada ali nos testes que eu faço, né, que inclusive o teste dela é bem chatinho,
Um dia eu até posso mostrar como é que a gente cria ele, porque essa é uma função bem chata de testar. É o bloqueio por oscilação de potência. Então, qual que é a ideia disso daqui? Quando às vezes a gente tem algum tipo de perturbação do sistema, que não necessariamente é um curto-circuito, sei lá, alguma linha paralela ou próxima, ou algum circuito importante sofreu um defeito, isso gera uma oscilação do sistema. Ele fica lá oscilando até encontrar um ponto de operação aceitável, né, que a gente chama de ponto de operação estável, de equilíbrio estável, e passa a operar ali, mas até ele caminhar do ponto de operação que ele estava antes do defeito, o sistema como um todo, até o outro ponto, ele vai oscilando, ora tensão e corrente subindo, ora descendo. E nem sempre elas fazem isso de forma, digamos assim, sincronizada, né? Tipo, corrente e tensão subindo e depois descendo. Às vezes a tensão sobe e a corrente abaixa. E o que acontece? Se você não tiver um bloqueio por oscilação de potência, o relé de produção da linha, da função 21, ele pode entender, pode verificar aqueles valores lá e achar que aqueles valores eles caíram, por exemplo, numa impedância lá que sinaliza que está tendo um defeito na linha, quando na verdade não tem defeito nenhum. O defeito é lá na casa do chapéu, só que está sendo transmitido pelo sistema. Então a função dessa função 68 é o quê? Para nesse tipo de condição, ela bloqueia por um determinado intervalo de tempo que a produção de distância atue para garantir que ela só vai atuar se o defeito for de fato, se essa oscilação de potência for de fato um defeito na linha, ou se for uma condição do sistema que ele fica oscilando tanto que, tipo, não tem o que fazer, você vai perder sincronismo, então tem que desligar tudo. Que é o que normalmente ocorre quando a gente tem, por exemplo, grandes desligamentos, né? Os famosos grandes blackouts. E, por sorte, no Brasil faz tempo que a gente não tem. Vamos continuar aqui. Aqui, 85, que é o que eu falo ali dos canais de teleprodução. Inclusive, se vocês prestarem atenção no alarme, aparece lá entre parênteses, às vezes, a 85. Então, 85 está relacionado com o quê? Com as funções de telecomunicação ou teleprodução. O que é teleprodução? As linhas de transmissão são o ponto mais frágil do sistema, de modo geral. Por quê? Porque elas são a parte de maior extensão, né? Maior comprimento, mais grandes, né? Como se diz no coloquial, no popular. Então, o que acontece? Elas são os elementos assim mais talvez que mais sofrem defeito no sistema, se a gente for analisar. Na distribuição, né, seria o sistema radial, que a grosso modo é uma linha, né? Só que é uma linha em 13.8, por exemplo. Então, o que acontece? No sistema de transmissão, além de ser talvez o elemento mais vulnerável, normalmente são linhas com grande extensão, grande comprimento. Então, fica meio inviável você mandar algum comando para o outro terminal da linha, para outra ponta da linha, né, para o final da linha ou para o começo, depende de como você vê a questão, mandar isso por cabo, tipo cabo físico, você ficar mandando, sei lá, 4, 5 fios durante 200 quilômetros. Então, normalmente se usa um canal de telecomunicação por fibra ótica, né, ou por rádio. Os mais antigos iam ali pelo cabo guarda, tem outras tecnologias também que vão ali encapsuladas dentro dos próprios condutores da linha, alguma coisa do tipo. Mas assim, a ideia da teleprodução é você usar a menor quantidade de meio físico para e fazendo isso ainda assim garantir que tipo uma ponta consiga conversar com a outra ponta da linha, independente da distância que ela tem. Então assim, o tipo de teleprodução utilizado varia muito, dependendo de vários fatores, né? Comprimento da linha, o momento em que a linha foi construída, comissionada, né? Porque para linhas que o sistema operando ainda é muito antigo, você talvez ache sistemas que, se você olhar com a tecnologia de hoje, soem arcaicos, mas que funcionam. Aí uma outra função aqui importante é o que? O relé de bloqueio, o relé auxiliar de bloqueio. Então aqui a ideia dele é o que? Apesar de ter aqui relé de bloqueio, e você pode até confundir aqui com o 68, que também tem relé de bloqueio, né? Mas o 68 ele bloqueia uma função de produção atual, que é o 21.
E eventualmente, sei lá, se quiser que seja feito assim, você pode até conseguir eventualmente bloquear outras funções. Mas enfim, normalmente se bloqueia o 21. O 86 é um bloqueio do quê? De fechamento do disjuntor. Então é quando você tem um tipo de defeito na linha, que ele sinaliza um defeito tão grave que você não pode fechar o disjuntor sem antes fazer uma análise bem, como que eu posso dizer, detalhada do problema para identificar a causa, certo? Então, por causa disso, dependendo do tipo de defeito que ocorre, tem a atuação desse relé 86. Então, para você fazer o processo de fechamento do disjuntor, antes você tem que fazer o quê? O rearme desse relé. Então, é uma forma de, digamos assim, chamar mais ainda a atenção de quem está operando o sistema, de quem vai fazer a energização, a reenergização da linha, para tentar identificar, ó, o que aconteceu aí, por que a torre é de bloqueio? Ó, vê esse defeito aí, não foi uma coisa tão trivial. Então, essa é a função do 86, que inclusive a gente testa lá, né, a atuação dele para algumas funções. Aqui um outro termo importante, né, a gente não chega a usar, mas que aparece em linhas, né, é o 87. Então, a função 87 normalmente ela vem acrescida de uma letra na frente para indicar o elemento que está sendo protegido. Então, a gente tem, por exemplo, 87G, diferencial de gerador, 87T, diferencial de transformador, e 87L, que é na linha de transmissão quando tem essa produção, que é o diferencial de linha. Ele compara as correntes que os dois terminais estão vendo, que teoricamente tem que ser igual, né? Ou no máximo com uma mínima diferença aceitável ali, por causa da defasagem que existe, né? Lembrando que o valor, a corrente, como ela percorre a linha como se fosse, por exemplo, um carro numa estrada, apesar de ela ir praticamente na velocidade da luz, dependendo do comprimento da linha, pode ser que exista ali de fato, quando você olha os valores de amplitude e ângulo, uma diferença ali pequena, mas que existe. Então, a função do diferencial é isso, é uma comparação de correntes. É basicamente a aplicação da lei de Kirchhoff, né? Corrente que entra é corrente que sai. A corrente no mesmo ponto do circuito tem que ser igual a corrente no outro ponto do circuito, desde que de um mesmo circuito, melhor dizendo, certo? Aí aqui tem outras terminologias, né? Tipo, para identificar a chave seccionadora, normalmente se usa 89, então é bem comum você ver, 89.1. O que é 89.1? Chave seccionadora 1 da subestação. Nesse mesmo sentido, tem aqui o disjuntor. Então, normalmente a gente chama o disjuntor de 52 e algum código, ou só 52. Então, aqui é disjuntor de corrente alternada. Isso não é regra. É comum, mas não é regra. Então, por exemplo, ali em Paulo Afonso, em Itabaiana, os disjuntores têm nome próprio dados pela Chesf. Então, no caso ali, o disjuntor do vão da linha é 14. O 14 ali ele tem um significado próprio dentro da nomenclatura deles. E o S7 é só para sinalizar o vão, né? Beleza? Então aqui é basicamente o que a gente tem ali de mais importante de função de produção, né? Numa linha de transmissão. Aí aqui, além disso, a gente tem algumas letrinhas aqui embaixo que são interessantes, né? Essas daqui nem tanto, são mais para explicar alguns tipos de sistemas ou terminologias, mas aqui, ó, por exemplo, a complementação. 50N. O que é o N? Ó? Sobrecorrente instantânea, tempo definido. O que é o N? Neutro. O 51N vai ser o quê? Mesma coisa, vai ser em relação ao neutro, mas vai ser uma sobrecorrente de temporizado ou curva inversa, né, de tempo inverso. 50G é a corrente de terra, o GS, que é o terra sensível. Então, normalmente tem uma diferença muito grande entre G e N, que é o que? Quando é uma corrente para terra, normalmente ela tem um TC específico para ela, ou seja, ela é uma corrente que ela é medida. Então, essa função aqui está atrelada a uma medição. Enquanto que o N, no neutro, ainda mais em sistemas ligados em estrela, né, em Y, normalmente é uma corrente calculada a partir da soma fasorial, né, das três fases, A, B, C, ou A, B, V, azul, branca, vermelha, seja lá qual que é o nome que se dê a elas. Aí tem outras nomenclaturas também, né, o Q normalmente é utilizado para sequência negativa, o V é quando você tem uma sobrecorrente que dependa de tensão, então tipo, o que seria essa sobrecorrente?
Ela só atua dependendo que a tensão esteja acima ou abaixo de um determinado valor. Essa que é a ideia dela. O 50BF, que inclusive como fala, a inspiração para o nome do canal, né? 50 Body F. O bode é meu apelido de faculdade. E 50BF eu achei que casaria bem, ficaria um nome engraçado ao mesmo tempo que está relacionado com o assunto. Então é proteção contra falha de disjuntor. Falha de disjuntor, o disjuntor falha? Falha. Não muito, quase nunca falha, mas eventualmente ele falha. E quando ele falha, o que acontece? Ele não consegue isolar o defeito. Então alguém vai ter que isolar por ele. Só que assim, se ele não sinalizar que teve falha, esse alguém que vai atuar no lugar dele vai depender o quê? Vai depender de sentir o curto e aí ele vai atuar conforme as medições que ele está tendo. Pode ser que numa dessas não tenha atuação, ou se tiver, demore bastante e isso acabe danificando algum equipamento. Então a ideia do 50BF, o disjuntor falhou, ele já manda um sinal para alguém para ele já atuar praticamente instantaneamente. Então aqui normalmente a gente tem a nomenclatura, né, 50/62BF. Qual que é a diferença? São a mesma função, falha disjuntor. A diferença é a forma como que ela, digamos assim, verifica que houve uma falha disjuntor. Então 50, lembra que é sobrecorrente, a função 50? O 50BF é a falha disjuntor que você verifica através da presença de corrente no circuito, mesmo após um determinado tempo após a ocorrência do trip, né? Então, o relé viu um defeito, ele vai dar o trip, vai dar o sinal para disparar e abrir o disjuntor. Se depois de mandar esse sinal ele continua vendo corrente na linha, acima de um determinado valor, né? Ele fala, pô, eu mandei o disjuntor abrir, mas eu estou vendo corrente, então o disjuntor não abriu, ele falhou. E o 62 é o que? Ele analisa contato, ou seja, ele fica checando lá. Ó, eu mandei abrir o disjuntor, ele deu um feedback lá que os contatos dele que sinalizam fechado foram para zero, né? Ou seja, e os contatos que sinalizam aberto foram para 1. Se ele fez isso, ok, ele abriu. Ele sinaliza aqui que abriu. Se ele não fez isso, opa, então peraí, eu mandei ele abrir e ele ainda está sinalizando fechado. Então peraí, ele não abriu, certo? Normalmente se usa o 50BF, não o 62, se usa mais o 50BF do que o 62BF, embora normalmente se use uma junção dos dois, né? Mas por quê? A leitura de corrente ela acaba sendo mais confiável do que a questão dos contatos, principalmente quando você tem um disjuntor muito velho que às vezes a sinalização falha, certo? Então aqui a gente tem as mesmas ideias também para o 59Q, 59N, né? A sobretensão quando você mede em relação à sequência negativa, então a sequência negativa está muito alta, é trip. 59N, a tensão que eu estou medindo aqui no neutro, ou a diferença de tensão entre as fases, né, entre A, B e C, que gerou a tensão de neutro, está muito alto. Então, isso faz com que o quê? Tem que dar trip por 59N. Aí aqui a gente tem a mesma ideia no 67 que a gente falou aqui no 50 e 51, então a única diferença é que aqui vai ser direcional, né, então importa a direção que está o fluxo de corrente. Aqui do diferencial, né, que eu tinha comentado, 87T de transformador, 87N diferencial de neutro, o ref falta restrita à terra, e a gente teria que perder um tempo maior para explicar a diferença do 87 para o ref, né, as particularidades de cada um. O 87G que eu comentei, do gerador. Vamos ver aqui, vamos ver se tem o 87F aqui na tabela da Cell. Confesso que eu não sei, não tem. Tem 87B que é produção de barra. Vamos ver, não tem aqui 87L, mas apesar de não estar aqui dizendo, é relativamente comum você encontrar assim, em produção de linha de transmissão a nomenclatura 87L, quando, lógico, essa função de produção está habilitada ou eventualmente pode ser utilizada. Então, assim, eu expliquei bem por cima mesmo, mas bem por cima, alguns códigos, alguns poucos códigos, né? Vocês viram que tem um monte. Eu espero que isso dê uma ajuda, né? Uma luz, pelo menos no fim do túnel, para quem não está entendendo nada dos códigos, etc, etc. E, na medida do possível, eu pretendo ir explicando o que está sendo feito nos testes,
que é, como que funciona a produção de distância, o que é o esquema de permissivo, o que é o TDD, enfim. Então, não precisa ficar desesperado, não. Se você não estiver entendendo, com o tempo eu vou postando as coisas aqui para facilitar vocês entenderem os vídeos em si e também para agregar conhecimento para vocês sobre produção, que essa é a maior ideia aí do canal, né? Então, tipo, me perguntaram, por que você fez o canal? Tipo, você quis virar youtuber, né? Tal. Na verdade, não. Quando eu comecei a trabalhar com essa parte de produção, né, de teste de relé, de comissionamento de sistemas de transmissão, geração, distribuição, enfim, em alguns momentos eu tive dificuldades para realizar certas tarefas, certos testes. E um dos maiores problemas é que você não acha muita informação e muita informação, digamos assim, didática, digamos, mostrando, faz assim. Porque tem horas que, por mais que eu prefira aprender do que ver como faz e só fazer, mas tem horas que, porque você está lá sob pressão ou enfim, está sem tempo, você acaba tendo que fazer primeiro para depois que for feito e tiver mais calma, aí sim você tentar entender o que você fez. E nesse sentido, as poucas coisas que eu vi, ainda mais de vídeo assim, era sempre da gringa, né? A galera falando inglês, quando era inglês, né? Ou alguma outra língua nada a ver assim, e você tinha que penar para entender o que o cara tava fazendo. Então eu achei que seria interessante talvez ter alguma coisa em português, para ajudar o pessoal que trabalha com isso, para a gente trocar informação, ou mesmo para quem gosta de engenharia, eu acho essa parte da engenharia elétrica interessante para aprender alguma coisa nova, ou sei lá, vir aqui e falar, não, André, você está errado. Pode ser que eu estou errado, porque o que eu falo é da minha experiência de trabalho, das coisas que eu fui agregando enquanto estudava, e eventualmente pode ser que eu, tipo, da minha memória, que não é grande coisa, né, como vocês vão acabar percebendo, eu tenha falado alguma besteira e tal. Então, assim, se eu falei, vem, me corrige, que aí é melhor para todo mundo. Aí eu depois até faço um vídeo de retificação e falo, ó, em tal vídeo eu falei isso, e na verdade é isso, porque fulano falou que é isso e tal, e eu fui ver e eu estava certo e eu estava errado. Então, a ideia aqui não é tipo, eu sou o supra-sumo, eu sei tudo. Não, pelo contrário, tem muita gente, até na minha própria empresa, que sabe muito mais que eu. Tá entendendo? Então a minha ideia aqui é fazer pelos outros e até por mim, né? Porque quando você tem que explicar algo, você aprende até mais do que quando estuda sozinho. É fazer com que outros profissionais tenham menos dificuldade em certas coisas ou aprendam certas coisas com um pouco mais facilidade, enfim, do que quando eu comecei, porque era difícil arrumar informação, beleza? Então, assim, obrigado pela atenção, obrigado quem se inscreveu, não importa que é pouco, eu fiquei contente pra caramba, obrigado por quem deu feedback lá em rede social pra mim, também fiquei contente pra caralho. Tipo, lógico, quando é feedback positivo todo mundo fica contente, mas se for negativo também, pode falar. Eu sei que nesse momento a qualidade do vídeo não tá essas coisas, ele tá piscando e tal, porque eu ainda estou usando um software meio porco, né? Eu não tive tempo de parar para ver um software melhor. Mas vocês podem ter certeza que à medida que for fazendo mais coisa e tal, o canal vai ter mais conteúdo e também vou tentar trabalhar com uma qualidade melhor aqui no vídeo para ajudar vocês também, né? Para ficar melhor para vocês que estão assistindo. Beleza? Então obrigado, um abraço e até mais, até o próximo.